Olá pessoal, então no vídeo anterior, se a gente consiga acompanhar bem o raciocínio ali do Barenglid, a discussão estava em torno de duas questões, três aliás, questões principais, né? Uma é a constituição de uma ideia, porque a ideia ela vai se formar, ela vai se constituir naquilo que nós chamamos de um ideal, de uma ideologia. E depois, duas constituições básicas e chaves para o Barenglid, que é a ideia de autogestão e autoanálise. Ou seja, para ele, se nós temos uma ideia, se nós temos, portanto, uma ideologia, qual seria a forma de conviver junto a essa ideologia e fazer funcionar as instituições que nós temos presentes? A autoanálise e a autogestão foi o que nós vimos anteriormente. Aliás, quando se pensa em autoanálise e autogestão, daria para fazer um paralelo com as antigas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, lá da década de 70, as SEBs, porque elas tinham um pouco dessa ideia. Quer dizer, você tinha a igreja tradicional, enquanto instituição, aquela que legisla, aquela que ordena, que indica, que conduz, mas as comunidades eclesiais de base, elas tinham ali, por uma forma de pensar própria, uma prerrogativa de que as pessoas que eram da comunidade teriam que participar das decisões que iriam afetá-las. Elas teriam que participar, por exemplo, da vida política também. E nisso houve uma grande inserção dos participantes das SEBs, por exemplo, como atores políticos e atores políticos partidários também, porque, olha, nada pode acontecer sem a participação das pessoas que serão afetadas por essa intervenção. Bom, então a autoanálise e a autogestão passariam um pouco por aí. Só que o Barenglid, naquele primeiro vídeo que foi falado sobre as instituições como, aliás, uma introdução ao que seria o movimento institucional, o Barenglid já dizia que as instituições elas são árvores de composições lógicas e, dependendo do tipo de lógica que está colocada, pode ser desde, de fato, a um prédio, a uma fábrica, mas pode ser também o sistema legislativo, o sistema monetário e por aí vai. Mas a grande questão que fica a partir deste pensamento, dessa ideia sobre a instituição, é que elas são abstratas. O que significa dizer aí que uma instituição ela é abstrata? Se não me falha a memória, no primeiro vídeo também sobre psicologia institucional, foi aventurado um pouco sobre isso. Mas quando nós passamos a refletir que a instituição é abstrata, nós estamos querendo dizer que você não consegue alcançá-la. Você alcança a ideia dela, você consegue refletir sobre a ideia da instituição, mas você não consegue pegá-la. Você não consegue manuseá-la. Ela é abstrata. E aí eu acho que vai ser mais fácil para entendermos a abstração institucional, partirmos de um exemplo que é parte do nosso dia a dia. Pensemos a educação. A educação, por exemplo, nós podemos imaginá-la como algo abstrato. A instituição educação ela é abstrata. O que institui a ideia de educação ela é algo abstrata. Mas, então, como podemos agir na educação? Porque lá atrás, ele cita, né, a questão da autoanálise e autogestão. Mas se ela é abstrata, de que forma, então, podemos agir? Estou falando de educação, mas podemos pensar a mesma coisa da saúde, da assistência social, da justiça. Mas, se elas são abstratas, uma questão que não pode ser deixada de lado é que há interconexão. Essas instituições elas estão entrelaçadas. Mas olha que interessante, né?
Estão entrelaçadas, mas são abstratas. Bom, para que haja então um funcionamento, as instituições, que dessa forma são inalcançáveis, elas precisam se materializar. E elas se materializam através das suas organizações. Então, se você pensa na educação, de que forma que a educação se materializa enquanto organização? Caso brasileiro, no Ministério da Educação. De que forma que a saúde se materializa enquanto organização? Caso brasileiro, no Ministério da Saúde. Dá para pensar também nas secretarias de saúde espalhadas pelo país, né? Mas de uma forma primordial no Ministério da Saúde, principalmente levando em consideração o modelo federativo brasileiro. Bom, só que essas organizações, elas precisam ir para uma esfera ainda mais micro. E é muito interessante isso, que quando nós pensamos nesse movimento que o Barendt está propondo, ele vem de uma estrutura macro e que vai se aperfeiçoando enquanto ideia, até que ele chegue ainda mais próximo da nossa realidade vivida. Então nós temos lá a instituição enquanto ideia, depois se materializa enquanto organização e depois ela precisa se converter em uma unidade ainda menor, que neste caso, pensando a educação, seriam os estabelecimentos. O que é ou o que são os estabelecimentos? Vamos pensar no nosso caso, a própria universidade. Mas pode ser também uma creche, pode ser também uma EMF, uma escola de ensino fundamental, pode ser uma escola de ensino médio, pode ser uma escola de ensino técnico profissionalizante. São estabelecimentos. O que eles são, então? É a conversão da ideia institucional em uma unidade ainda menor. E aí você há de convir que, quando assim pensamos, nós iremos observar que no local em que nós frequentamos enquanto estabelecimento institucional, esse estabelecimento ele traz em si um cerne da educação. Não em sua totalidade, mas nós conseguimos compreender o que se pensam da educação quando estamos diante, por exemplo, das nossas escolas. Esse debate ele é bastante espinhoso, mas quantas vezes não lendo as pesquisas, não vemos a comparação de algumas escolas que parecem um cárcere. É claro que tem uma série de justificativas para isso, não é? Vai diminuir o índice de roubo, precisa se proteger contra a violência externa, etc. Mas isso não exclui uma semelhança que se encontram, por exemplo, entre essas duas instituições que têm objetivos diferentes, né? Bom, então fizemos essa conversão numa unidade menor, precisamos fazer em unidades ainda menores, que são, ora concebido o estabelecimento, nós precisamos agora ver de que outra forma, então, essa ideologia, essa ideia se materializa. Se já temos as organizações, se já temos estabelecimentos, nós iremos perceber também essa materialização através dos equipamentos. Veja o posto de saúde. O posto de saúde é uma linguagem muito antiga, né? Uma unidade básica de saúde da sua região. Que tipo de equipamentos tem à sua disposição? A escola em que você estuda, a universidade em que você está. Então, quando você vai notando esse entrelaçamento, né, entre estabelecimento e equipamentos, você de novo vai constituindo e vai notando de uma forma muito mais clara um pensamento institucional que se revela a partir disso também. Então, vamos lá. Organização, estabelecimento e equipamentos. Bom, e por fim, nós temos aí aqueles que serão os protagonistas da prática institucional para o Barendt, que são os agentes.
É eu e você que agora precisamos viver neste ambiente. São os alunos, são os funcionários, são as pessoas que dependem, por exemplo, da extensão universitária feita pelos estágios e por aí segue. Então, é muito interessante que ao mesmo tempo que o Barenblith coloca que as instituições elas são inalcançáveis, ele também dirá que elas se aproximam da nossa realidade e vão se aproximando cada vez mais numa conversão em menores unidades através das organizações, estabelecimentos, equipamentos, até que chegue em ação junto aos seus agentes. Bom, dito isso, o Barenblith ainda continuará que dentro desse conceito que ele apregou de instituição, há duas vertentes importantes que elas vão convivendo, que elas vão se desenvolvendo juntas, que é a ideia de instituinte. E dessa ideia de instituinte, onde nós temos forças instituintes que estão ocorrendo, nós veremos surgir o instituído. Então, o que é o instituinte? O que é instituinte? A gente precisa ver o instituinte como processo e o instituído como resultado. Isso aqui parece um pouco muito automático, né? Instituinte processo, instituído então é um resultado, ele não pode fazer nada contra, ele é só um reflexo daquilo que o instituinte coloca. Não é bem assim. Mas o instituinte então seria essa ideia que é apregoada, essa ideologia que é ensinada, que é tão narrada e que é colocada muitas vezes como imperativo de verdade. O instituído somos cada um de nós que recebemos essa formatação, essa formação, essa forma. E nesse sentido, aquilo que era instituído passa a ser o valor para o instituído. Então, é nesse sentido então que o Barenblith vai dizer que isso que agora é instituído é, no fundo, o resultado de forças daqueles que instituem. Bom, só que nós não podemos ver nisso tudo um certo maniqueísmo, como por exemplo, esses são maus, aqueles são bons, ou esses são bons, aqueles são maus. Por que não dá para ver isso? Porque dentro desse instituído, para o Barenblith, haverá resistências. Essas resistências nem sempre elas são do nível consciente, mas sempre aquele que é instituído, em algumas ocasiões, ele vai despertar alguma resistência. Uma resistência de não aceitar aquilo que lhe é instituído. Uma resistência à dominação. Uma resistência a não concordar com determinado modelo. Então, não se trata, na opinião dele e na visão colocada por ele, de um mimetismo, de uma cópia, de um reflexo. Não. Há um embate, há resistências. Quando ele analisa isso dentro do ponto de vista que nós podemos chamar de organização, ele vai dizer algo muito próximo disso do instituído e instituinte. Ele vai dizer, olha, pensa no nível organizacional. Você tem o organizante. Quem que é o organizante? É aquele que tem a ideia, aquele que tem a prerrogativa de ordenar, de mandar, de instruir. E quem é organizado? É aquele que está recebendo a instrução. É aquele que está recebendo o saber. Bom, nisso que você tem um organizante e você tem um organizado, você tem aí o surgimento da burocracia. Porque uma vez estabelecido essa relação, você precisa então de algo que cumpra a função organizadora junto à instituição e, por exemplo, nesses casos nós temos então o surgimento da burocracia. Bom, veja que quando o Barenblith vai colocando esses termos instituindo, instituinte, organizante, organizado,
ele, ele vai, de certa forma, colocando para nós que nós precisamos das instituições. E ao mesmo tempo que nós precisamos das instituições, nós precisamos de instituições que sejam reguladas por instituintes e instituindos, por organizantes e organizados. Só assim essa instituição ela será mais permeável, será mais fluida. Então, a única forma disso acontecer para o Barenblatt é a partir de uma instituição que passa a ser regulada por esses polos. Mas a grande questão em tudo isso, e aí nós já vamos concluindo, é que, historicamente, para o Barenblatt, quando nós pensamos em instituição, estabelecimentos e organizações, elas têm tido aquilo que ele chama de função. E função nós detalharemos no próximo vídeo. E que função elas têm tido, né, historicamente? Historicamente, elas têm servido para explorar. Só que essa exploração funcionalista das instituições, elas têm sido disfarçadas como algo natural. Então, o que ele chama o que nós aqui chamamos de funcionamento, para o Barenblatt, ele vai ver que este funcionamento, da forma como está, com todo o sistema exploratório que vem por trás dele, ele é sempre algo que parte do instituinte. Então, compreender o que é este funcionamento ou o que são as formas de funcionamento é o que nós veremos no próximo vídeo, mas o que importa chamar a atenção neste primeiro momento é que ele defende que dentro das instituições haja essa espécie de diálogo, até porque as instituições elas estão se atravessando a todo momento. A partir desse diálogo é que haveria a possibilidade de construir uma rotina institucional mais próxima do interesse de ambos, porque da forma como está hoje, a instituição ela tem funcionado, ela tem tido apenas uma função. E qual é a função atual da instituição? Ela tem servido historicamente para explorar. E aí sim, para poder fazer isso, ela vem disfarçado de uma naturalidade. Bom, as coisas são assim, só pode ser assim, sempre foi assim, não tem como fugir disso, tá? Seria essa uma ideia, então, da funcionalidade institucional que o Barenblatt traz para os dias atuais e era o ponto de partida da crítica dele.